Neste momento, nós novamente acolhemos o Padre Geraldo com muito carinho, ele já está em nosso meio, e antes dele conferir a palestra, vamos apresentá-lo brevemente, mas sabendo que ele é e faz muito mais do que nós vamos falar aqui. Padre Geraldo de Moura é jesuíta, professor e pesquisador da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, de Belo Horizonte. É membro da Comissão Teológica do CELAM e da Comissão Editorial da revista Concílio. Além de sua excelência no meio acadêmico, possui ampla experiência pastoral e ministra cursos de formação em várias dioceses do Brasil. Portanto, Padre Geraldo, muito obrigada por ter dito sim ao nosso convite, por ter aceitado fazer essa reflexão conosco. Estamos muito felizes com a sua presença. A fala do Padre Geraldo, só para exemplificar aqui, será dividida em 2 blocos. Até às 8, às 20 horas, daí temos um pequeno intervalo, e ele reinicia, né, após esse intervalo, até às 8h30, quando teremos, né, as perguntas do chat que vocês vão fazer, enfim, e ele vai responder a partir das 8h30. Por favor, Geraldo, então, pode tomar a palavra e nós vamos acompanhar essa conferência de abertura do nosso simpósio. Boa noite, Valdete. Boa noite, Padre Clodomiro. Boa noite a todos e todas que acompanham pelo canal do ICESP. É uma alegria estar aqui, como eu dizia antes, participando com vocês desse colóquio, desse simpósio sobre os 10 anos do Papa Francisco. Então, uma grande alegria compartilhar aqui com vocês esse momento. Eu pediria ao rapaz que está aí prestando assistência técnica na comunicação para ele começar a compartilhar os slides. Eu preparei um slide para a gente, pelo menos, ir tendo algumas imagens, algumas falas, para a gente ir conversando a partir disso. Por favor. O pessoal da equipe técnica já vai providenciar. Parece que nós temos alguns probleminhas de transmissão, mas já estão sendo solucionados. Sim. Padre Geraldo, os slides já estão na tela. Muito bem, à medida que eu for falando, você vai passando. Pode, por favor, colocar o primeiro slide. Então, nós vamos fazer essa reflexão sobre esses 10 anos, mais que um balanço, né? A gente vai trabalhar aqui com vocês, trazendo um pouco esse período que nós vivemos nesses últimos 10 anos, né? E eu queria, assim, começar lembrando esse texto da Carta de São Paulo, a primeira Carta de São Paulo, que fala: por tudo dai graças. Então, eu acho que nós vivemos esse momento de 10 anos do Papa Francisco, e eu acho que é um bom convite para a gente agradecer desse tempo. 10 anos são muitos anos, parece que foi ontem, mas já se passaram 10 anos, e o texto de São Paulo continua dizendo ainda: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, discerni tudo e ficai com o que é bom. Então, é um pouco essa perspectiva que eu queria trazer aqui. Dentro da minha fala vai ser uma fala trazendo a ideia da ação de graças. Eu acho que todos nós somos, nós cristãos, nascemos, né? Isso que o Padre Clodomiro falava, que a gente nasceu para a alegria. O cristão é o homem e a mulher da alegria. Eu acho que uma das expressões da alegria é o agradecimento.
por tantos bens recebidos, né, nesses últimos 10 anos. Então, eu começo lembrando, né, no dia 13 de março de 2013, quando o Jorge Mário Bergoglio foi eleito, né, digamos assim, para a sede pontifícia, depois de algo bastante extraordinário na história da igreja. Só tinha acontecido, digamos assim, bastante tempo antes, né, que foi justamente a renúncia de um papa, porque isso tinha acontecido na Idade Média, e Bento XVI, se considerando, assim, possibilitado de levar adiante o governo da igreja, pediu renúncia, e, digamos assim, foi um pontificado bastante rico. O padre Clodomiro lembrou aí agora, né, essa riqueza que teve, sobretudo do ponto de vista doutrinal do Bento XVI, mas também foi marcado por muitas controvérsias, muitas dificuldades. Então, nós, logo em seguida, foi eleito Francisco, e nós estamos 10 anos depois. Então, como eu dizia, é um tempo para agradecer e também para não deixar que aquilo tudo que o Papa Francisco tem suscitado na igreja, pela força do Espírito, não seja desprezado, não seja extinto, mas que a gente também aproveite de tantas coisas que ele deixou e tem deixado na caminhada da igreja, né? Por isso que eu acho que esse texto de São Paulo é um texto muito importante para a gente fazer a nossa fala aqui. Pode, por favor, passar o próximo slide? Então, como eu dizia, eu não vou fazer um balanço sociológico ou político desses 10 anos do pontificado, mas eu quero fazer uma leitura teológica, seja uma reflexão que tem como ponto de partida a fé. Por isso, eu quero, nessa perspectiva de recolher os frutos desses 10 anos, lembrar aqueles elementos que eu considero, talvez, que são, não vou dizer os mais importantes, mas que têm, assim, marcado profundamente a igreja, e que eu considero que vale a pena a gente aprofundar esses momentos, esses elementos. Então, eu peguei, são 10 anos, então eu tinha escrito um texto lá no mês de março, quando o Papa, a gente comemorou os 10 anos, lá justamente no dia da comemoração, eu publiquei um pequeno texto de uma página, 2 páginas, pegando 10 gestos ou palavras ou textos do Papa Francisco. Não corresponde aos 10 anos, não é que tem assim, 2013 um, 2014 outro, 2015, não. São 10, digamos assim, ideias, 10 elementos que eu considero importante para a gente pensar o legado e as contribuições, e também para a gente agradecer, né, nesse tempo que o Papa Francisco está à frente do governo da igreja. Então, por favor, pode passar. Vou começar com essa imagem que vocês viram aí no videozinho que foi passado no início desse colóquio, desse congresso, né? E eu coloco aí um gesto inaugural. Então, todo mundo se lembra, 2013, assim que saiu a fumaça branca, na janela aparece o Papa Francisco, né? O então Papa Francisco, e ele pede, a primeira coisa que ele pede é: peço que rezem para que o Senhor, rezem para o Senhor, para que ele me abençoe. E ele faz esse gesto de inclinar-se para que o povo faça um momento de oração por ele. E depois, ele não cessa de pedir que toda a igreja reze por ele. Sempre, onde ele vai, ele sempre pede: rezem por mim, rezem por mim. Né? É interessante esse pedido, que surpreendeu a todos, porque, em geral, a gente, quando pensa no Papa, o Papa é aquele que dá a bênção da igreja, né? O Papa é o vigário de Cristo, é aquele que ele é o portador da bênção, é como se ele tivesse toda a autoridade, vamos dizer assim, né? Mas ele pede, né? E isso realmente surpreendeu a todos. E o pedido dele não é um recurso retórico de um político, né? Como alguns gostam de dizer que o Papa Francisco é um homem político, né? Ou então um recurso que deseja recolher a benevolência do público, né? Para um Papa, como ele dizia,
que veio do fim do mundo, mas é algo que está enraizado profundamente na experiência espiritual, pastoral do Papa Francisco, como eu vou mostrar para vocês. Por favor, pode passar, próximo slide. Então, o Papa Francisco, ele tem essa convicção de que o povo também é fonte de uma bênção. Essa convicção, ela vem do que a gente chama teologia do povo. Teologia do povo é uma teologia que surgiu na Argentina, lá depois do Concílio Vaticano II, é uma espécie de irmã da teologia latino-americana, chamada teologia da libertação, é um desdobramento da chamada eclesiologia, ou teologia do povo de Deus, que é a eclesiologia do Concílio Vaticano II. Ou seja, o Concílio Vaticano II é o grande marco do meados do século XX, que deu, assim, apontou a direção para onde que a igreja deve ir. E um dos principais documentos, assim, que foi elaborado, e, digamos assim, aprovado, publicado no Concílio Vaticano II, foi essa Constituição sobre a Igreja, chamada Lumen Gentium. E essa Constituição, ela começa lembrando o que é a Igreja. Então, vai trazendo uma série de imagens bíblicas para falar da Igreja. E depois privilegia 3 grandes categorias, que é a Igreja pensada como povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Pode passar? Então, quando, vamos dizer assim, essa categoria ela foi pensada, proposta, né? São todas categorias bíblicas. A categoria povo de Deus é uma categoria que está no Antigo Testamento, porque Deus escolhe um povo, o povo de Israel, que é seu povo eleito, e a igreja é dita no Novo Testamento, o novo povo eleito, o novo povo de Deus, né? Então, essa categoria, ela está presente no Novo Testamento. A categoria corpo de Cristo, sobretudo, é São Paulo, que privilegia essa categoria, sobretudo na Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, e também a categoria Templo do Espírito Santo, é uma categoria paulina, né? Então, essas categorias, todas elas, estão presentes no Novo Testamento, na Bíblia. Então, o que vai acontecer? Quando, aqui na América Latina, se busca traduzir, receber o Concílio Vaticano II, eles vão valorizar muito essa categoria povo de Deus. Não porque as outras não tivessem importância, mas porque as outras tinham ganhado, sobretudo a categoria corpo de Cristo, tinha sido muito utilizada no século XIX, depois do Concílio Vaticano I. Então, a categoria povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, elas são todas 3 bem articuladas. Então, aqui na América Latina, logo depois do concílio, houve uma segunda conferência do episcopado latino-americano, organizada pelo CELAM, em Medellín, em 1968, e lá essa categoria povo de Deus foi muito valorizada, foi muito importante. E o que acontece? Os bispos argentinos e alguns teólogos argentinos, eles vão tentar aprofundar essa categoria na pastoral. Como pensar uma pastoral popular? Aí eu trouxe aí essas imagens aí que vocês estão vendo, é uma procissão, né? Uma procissão que pertence à piedade popular, e esses teólogos, eles vão valorizar muito onde que a gente percebe de modo mais profundo a fé do povo de Deus, né? São nas grandes manifestações de piedade popular. Então, os teólogos argentinos vão, baseados nisso, eles vão elaborar essa chamada teologia do povo. E vão valorizar muitas expressões dessa experiência do povo de Deus, a sua fé simples, devocional, feita de procissões, feita de promessas, né, feitas de muitos sacrifícios às vezes, né? E vão identificar nessa fé simples do povo a autêntica expressão da fé da igreja. Por que eu queria chamar a atenção sobre isso que foi feito pelos teólogos argentinos? Porque, na mesma época, em vários lugares, mesmo na América Latina, muitos viam a teologia presente na piedade popular, ou na religiosidade popular, como sendo uma teologia mais, assim, que precisava de um corretivo, precisava de ser aperfeiçoada, como se não
como se na experiência, nas expressões da piedade popular, não tivesse a autêntica fé da igreja. A autêntica fé da igreja seria aquela fé mais, sei lá, mais presente em certos círculos restritos, certos grupos minoritários da igreja, sei lá, o pessoal que frequenta a missa todo dia, o pessoal que conhece bem a doutrina da igreja, o pessoal que vai na missa todo domingo, né? Então, os argentinos vão dizer, não, nessas expressões da piedade popular está a autêntica fé do povo. Então, nos outros países da América Latina vai se desenvolver, no Brasil, sobretudo, muito, a partir da categoria Povo de Deus, a experiência das comunidades eclesiais de base, as SEBs, e a teologia da libertação também vai assumir essa categoria Povo de Deus como central para viver e pensar a caminhada da igreja. Por favor, pode passar o próximo slide. Né? Então, essa categoria ela foi importante desde, então, os anos 60, atravessando os anos 70, os anos 80, anos 90, categoria Povo de Deus, e essa experiência da religiosidade popular, ela foi valorizada de forma muito forte na teologia argentina. Então, o Papa era argentino, o Papa realmente bebeu dessa teologia. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, digamos assim, Aparecida, 2007, a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, e nada mais, nada menos que o próprio Bergoglio, que era, então, o arcebispo de Buenos Aires, ele foi o responsável pela comissão da redação. E o documento de Aparecida vai valorizar muito, né, tanto a religiosidade popular, a chamada piedade popular, e também vai chamar isso de espiritualidade do povo. Né? E é interessante que, quando ele escreve a primeira exortação dele, que é Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele vai falar da piedade popular como fruto do evangelho enculturado. Olha que coisa interessante. Vai falar mesmo de mística popular. Né? Então, digamos, quando o Papa se inclina diante do que ele chama Santo Povo de Deus, ao se apresentar como seu pastor, para pedir-lhe que rezasse por ele, esse gesto expressa essa convicção, ou seja, que na oração do povo, na piedade popular, existe a autêntica fé da igreja. Né? Então, ele indica com isso também que todos os batizados são portadores da dignidade sacerdotal, profética e real, como diz o Concílio Vaticano II, justamente quando vai falar dessa categoria povo de Deus. Pode passar, por favor? Então, esse é o primeiro gesto do Papa. O Papa, então, é um Papa, e é importante vocês prestarem atenção nesse tema, porque eu vou voltar a ele lá no final, né? Porque eu acho que a gente tem que ler toda a magistério, toda a atividade do Papa Francisco, à luz desse gesto. Esse gesto foi um gesto inaugural e é um gesto que eu chamaria assim, um gesto que dá uma chave de leitura para a gente pensar todo o pontificado do Papa Francisco, ou seja, a convicção que ele tem que a fé do povo simples, a fé, a piedade popular, nela está a autêntica fé da igreja. Né? Não é uma fé de segunda categoria, não é uma fé menos importante do que, sei lá, de quem se considera mais católico, porque segue todas as prescrições, vai à missa todo domingo, confessa uma vez por ano, etc, etc. Né? Então, esse é o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção para a gente entender o pontificado do Papa Francisco. O segundo elemento é o que eu estou chamando aí, uma viagem inusitada. Então, aconteceu no dia 8 de julho de 2013, ele faz sua primeira viagem apostólica a uma ilha do sul da Itália, chamada Lampedusa, na qual chegam cada dia centenas de migrantes vindos, sobretudo da África. E muitas dessas pessoas em embarcações extremamente precárias. Muitas delas morrem, né? Porque o mar Mediterrâneo, às vezes, tem tempestade, como todo o mar. Né? Então, esse gesto do Papa é interessante. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu tive um amigo que trabalhou lá no Vaticano, né? E ele estava me contando que o Papa tinha pedido, desde que ele assumiu como Papa, ele tinha pedido para comprarem lá uma passagem para ele, que ele queria ir lá visitar as pessoas que chegavam lá no sul da Itália, e ninguém comprava. Aí um dia ele telefonou para uma agência de viagem e disse que queria fazer uma viagem lá para Lampedusa, e o nome dele era Jorge Mário Bergoglio.
Aí, daí a pouco, ligaram no Vaticano perguntando se o Jorge Mário Bergoglio era o Papa, que queria ir em Lampedusa. Quer dizer, o pessoal do Vaticano estava fazendo corpo mole para ele não ir, e ele realmente fez questão de ir. Então, é um gesto profético, né? E mostra um lugar, o lugar a partir do qual ele queria, digamos assim, ele queria viver a missão dele como pastor. Esse lugar vai ser o que ele chama de periferias. As periferias geográficas, sociais e existenciais. Então, na visita, ele faz ecoar a pergunta que Deus faz a Caim, lá no capítulo 4 do livro do Gênesis. Onde está o teu irmão, Abel? Né? Então, a questão da migração tornou-se uma das questões mais dramáticas da nossa época contemporânea. O Papa nunca esquece essa questão. Agora mesmo, recentemente, ele esteve lá em Marselha, né, na França, no sul da França, que é também um porto, onde ele, de novo, trata essa questão da imigração. Por favor, pode passar, né? Próximo. Então, aí, como vocês veem, centenas de imigrantes, aqui aquela passagem, né, que tem aí na América Central, indo para os Estados Unidos. O problema migratório acentuou-se de modo muito dramático nos últimos anos. Segundo a Organização Mundial das Migrações, só em 2022 existiam 281 milhões de imigrantes no mundo, ou seja, mais que a população do Brasil toda, né, como migrante ou refugiado. Na América Latina, nas últimas décadas, acelerou-se esse problema de forma muito dramática, com milhares de pessoas que estão buscando ir para o norte, ou seja, o Grande Norte, Estados Unidos e Canadá, né? Ou então para países europeus. O próprio Brasil é, ao mesmo tempo, um país que acolhe migrantes, como nós vamos falar daqui a pouco, mas é um país também que exporta pessoas, né? Muitas pessoas saem do Brasil para tentar a vida em outro país. Então, por exemplo, nós recebemos aqui no Brasil, desde o terremoto do Haiti, muitos imigrantes, né? Inicialmente foram imigrantes do Haiti, nos últimos anos se acentuou de modo dramático a imigração dos venezuelanos e também de vários africanos, né? Bolivianos, de muitos lugares da América Latina e de outros continentes também que têm vindo para o Brasil. E o Brasil, por sua vez, muitos brasileiros tentam a vida em outros países. Então, a insistência do Papa, né, digamos assim, para a questão da acolhida dos migrantes, ela tem muitas resistências, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E ele vai falar, então, muito da questão da hospitalidade, né? A hospitalidade, e ele vai denunciar a guerra aos pedaços, porque muitos migrantes, agora a gente está vendo lá naquele país, lá na Ásia, lá perto da União Soviética, né, que muitas pessoas estão saindo do país porque tem uma guerra. Então, um país invadiu uma parte do outro país, então todos aqueles que pertencem àquela etnia têm que migrar, têm que fugir, senão vão morrer, né? Nós vimos aí também na Ucrânia, essa guerra na Ucrânia, são milhares de imigrantes que fogem da Ucrânia, fogem da guerra, né? Então, essa guerra que o Papa está chamando de guerra aos pedaços. Então, muitas pessoas se deslocam, e isso também, não só por conta das guerras, mas por conta dos efeitos da crise climática, que agudiza problemas sociais e leva à migração. Então, se a gente vai em muitos países da África, por exemplo, a seca dizima tudo. Aqui no Nordeste, aí também no Nordeste, vocês conhecem muito essa história, né? Então, só para a gente perceber como que esse problema da migração é uma periferia, no sentido que uma periferia, ao mesmo tempo, existencial, geográfica, e o Papa Francisco chama atenção, é o primeiro gesto profético dele, e que continua, perpassa todo o pontificado dele. Pode passar, por favor? Né? Então, o terceiro elemento que eu queria chamar a atenção aqui é o que eu chamei aqui o grande sinal do fim do mundo. Então, todo mundo se lembra, né, no final de 2019, nós tivemos o início da pandemia, né, foi declarada a pandemia já no comecinho de 2020, em vários países europeus, primeiro na China, depois em vários países europeus,
e depois aqui no Brasil, a partir do mês de março, e em outros países também. Então, assim, o mundo viveu esse grande drama da pandemia, da Covid-19, e no dia 27 de março de 2020, o Papa Francisco promove aquele momento de oração lá na Praça São Pedro. Ele atravessa a praça sozinho, estava chovendo, finzinho da tarde, todo mundo se lembra desse gesto, e lá ele faz esse momento de vigília e oração pelas vítimas da pandemia, uma pandemia que estava começando e que dizimou milhares, milhões de pessoas morreram, né? E o discurso dele foi um discurso, assim, extremamente profundo, né? E um discurso que tocou, assim, realmente, né, na ferida, vamos dizer assim, né? Ele diz o seguinte, né, só para recordar, né? Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem. Pode passar, por favor? E ele continua: pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares, revemo-nos temerosos e perdidos. Então, ele traz essa, dramaticamente, né, ele recolhe nesse discurso que ele faz tudo aquilo que era medo, nem todo mundo tinha medo, né? A gente não sabia, qualquer um podia pegar a Covid, podia morrer muita gente, a gente não sabia, havia muitas incógnitas, né? Então, ele comenta esse texto de Marcos 4, 35 a 41, a tempestade acalmada, e ele vai recordar que a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as nossas falsas e supérfluas seguranças, com que a gente vinha construindo nossos programas, nossos hábitos e prioridades. Então, ao mesmo tempo, é um gesto de oração, de solidariedade, mas é um discurso profético também do Papa Francisco, né? Porque ele vai dizer, olha, essa crise da pandemia, ela é um momento favorável, uma oportunidade para a gente se interrogar, para a gente fazer uma pergunta, que tipo de vida nós estamos levando, né? Então, a imagem dele caminhando só, e as palavras que disse, também aquele momento de oração lá diante da imagem de Nossa Senhora, da imagem do Cristo, né? São um símbolo de um tempo terrível que assolou a humanidade e que servia como advertência para todos nós, né? E a gente se pergunta, será que nós aprendemos com essa pandemia? Será que a humanidade mudou para melhor depois da pandemia, né? A gente já está nesse tempo chamado pós-pandêmico, né? A gente teria que se perguntar, será que essa palavra do Papa repercutiu realmente dentro de nós de modo profundo, né? Ou a gente continua o mesmo tipo de vida que vivia antes da pandemia, né? Então, esse terceiro elemento que eu queria chamar a atenção, pode passar, por favor? Né? Então, o quarto elemento, o quarto tema assim, importante que eu queria comentar aqui com vocês, é isso que o padre Clodomiro falava, né? Ele dizia que o Papa Francisco, ele recorda para todos nós que nós temos aquilo que é a fonte da nossa alegria, que é o Evangelho. Por isso que a exortação dele é o Evangelho da alegria, né? Ou a alegria do Evangelho, se quiser, a alegria do Evangelho, né? Mas é uma alegria profunda, né? Porque Evangelho Gaudium, a palavra Gaudium em latim, não é alegria, assim, essa alegria, sei lá, superficial. Não. A palavra Gaudium é aquela alegria que brota do mais profundo do coração, né? Que brota do mais profundo da nossa existência, né? Então, muitos intérpretes do Papa Francisco chamam a atenção para os títulos e o teor de seus textos, né? O padre Clodomiro lembrou vários, aí eu trago aqui também, né? Muitos deles recordam aquilo que nós somos, digamos assim, homens e mulheres que creem no Evangelho. O Evangelho é boa notícia, então a boa notícia deveria alegrar-nos, né? Por isso que nós temos aí Evangelii Gaudium, né, em latim, a alegria do Evangelho, Laudato Si, louvado seja, é um apelo à louvação, a louvor a Deus. Amoris Laetitia, né, a alegria do amor, né, também a exaltação sobre a família. Gaudete et exultate, né, alegrai-vos e exultai, um apelo, né, à santidade, a santidade como lugar de alegria e de exultação. Christus vivit, né, Cristo vive, né,
exortação sobre o sino da juventude. Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs, todos somos irmãos e irmãs, que é justamente essa exortação que ele fez, né, e nós vamos comentar daqui a pouco. Depois, Veritatis Gaudium, né, um documento muito importante que foi publicado para orientar as instituições da Igreja Católica que ensinam a teologia. O padre Clodomiro lembrava dela também. E hoje, olha que coisa fantástica, hoje é festa de São Francisco, nós rezamos aí com os jovens que animaram o momento de oração, nós rezamos cantando, né, a oração de São Francisco, né, Senhor, fazei um instrumento de vossa paz, e o Papa escolheu hoje também, o dia de hoje, para publicar essa nova exortação chamada Laudato Deum, né, ou seja, louvor, né, um convite ao louvor a Deus, que é que ele chamou de segunda parte da Laudato Si, que é uma encíclica sobre a questão do cuidado da casa comum. Então, sem ignorar os problemas do mundo, na Evangelii Gaudium, o Papa convida primeiro a olhar que sabe reconhecer agradecido as maravilhas que Deus realiza no mundo, tanto na criação e nos acontecimentos da história, né? O Papa convida a gente a olhar o mundo como evangelho, o evangelho da criação, né? E acho que isso é muito importante, porque nós, muitas vezes, a gente tem essa sensibilidade aguçada para tudo aquilo que está ruim, né? A gente bota gosto ruim em tudo, porque a gente acha que o mundo está ruim, está de mal a pior, ou então a gente tem uma sensibilidade muito grande para as dores, tanto as dores pessoais, dores psicológicas, dores traumáticas de relacionamentos, dores também terríveis, físicas, né? Quantas pessoas que sofrem, problema da injustiça presente no mundo, digamos assim, tanta maldade que existe no mundo, tanta coisa ruim que existe no mundo, que às vezes impede a gente de experimentar essa verdadeira alegria. Então o Papa diz o seguinte, Deus criou o mundo criado por Deus é fonte de alegria. E Deus salvou o mundo, redimiu o mundo. E o Cristo é aquele que é a verdadeira alegria do mundo. Então, nós somos chamados também a descobrir essa alegria, uma alegria que é dada pelo Evangelho. Por favor, pode continuar. Então, esse olhar eu diria assim, de exultação, de alegria, não pode, claro, ficar só no maravilhamento, né? A escuta, o Papa chama não só a ver, mas também a escutar. E a escutar é a escuta de um apelo que deveria ser feito para cada um de nós, acolher o que cada um tem a dizer. Então, o Papa não chama só a gente a ver, mas também a escutar, né? E nós vamos ver o último ponto que eu vou falar sobre esse ponto da questão do sino, do que estamos vivendo aí. E a escuta, ela é importante. Por quê? Porque a escuta é ela que nos permite tanto descobrir o evangelho, que é comunicado, quanto também, vamos dizer assim, poder comunicar o evangelho se outra pessoa pode nos escutar, né? Então, a gente tem que saber descobrir, né? E ser evangelho, ou fazendo com que o que comunicamos seja evangelho e produza alegria. Então, não só a gente tem que olhar o mundo, então no mundo tem muita desgraça, tem muita maldade, tem, mas também tem muita beleza, tem muita coisa bonita. Mas não adianta olhar o mundo só, é preciso ouvir o mundo. Ouvir tanto aquelas dores do parto, como diz São Paulo lá na carta aos Romanos, né? A criação toda geme em dores de parto, esperando o dia da sua libertação, da sua salvação. Então, a gente tem que escutar as dores do mundo, mas também tem que escutar tudo aquilo que no mundo ajuda a gente a, vamos dizer assim, experimentar o gozo, experimentar a alegria. Então, a Evangelii Gaudium é a exortação apostólica que dá os direcionamentos do pontificado do Papa Francisco. Ou seja, é como se fosse como todos analistas, né, do pontificado do Papa Francisco dizem, que a Evangelii Gaudium é aquela orientação, uma espécie de projeto de governo do Papa. Nela, ele convida toda a igreja a redescobrir a alegria do Evangelho para que a igreja possa continuar anunciando o Evangelho e possa continuar alegrando o mundo, né? Pode passar, por favor. Ele chama a igreja a ser uma igreja em saída missionária,
Ou seja, eu tenho algo bom para comunicar, então eu sou chamado a sair para comunicar isso. Romper com essa igreja ou essa pastoral da manutenção, né? A pastoral da manutenção, muitas vezes, se preocupa mais em limpar o templo, em cuidar das coisas assim, externas, mas a gente não sai, a gente não vai à busca do outro, não vai anunciar essa alegria, né? Então, sob muitos pontos de vista, a igreja adoeceu e fez arrefecer o ardor missionário, porque ela fica só nessa igreja da manutenção. Então, ele vai propor algumas imagens fortes, como a imagem da igreja como hospital de campanha, enlameada por ter saído, né? Ele diz, eu prefiro uma igreja ferida, uma igreja enlameada do que uma igreja, mas que saiu para poder cuidar das feridas do mundo, do que uma igreja que está acomodada, que está muitas vezes lá cheirando a mofo, ou então cheirando a incenso, porque a gente só se preocupa com as coisas litúrgicas, né? Por mais bonito que isso seja, mas se a igreja não sai para comunicar aquilo que a faz viver, então uma igreja digamos assim, da manutenção, não é uma igreja que nasceu, né? Ele vai chamar também essa igreja museu, ele vai dizer que é bela, mas que fica atada a um passado glorioso, mas não tem futuro, né? Essa igreja da manutenção, essa igreja museu, essa igreja que é só da aparência, não tem futuro, o Papa Francisco diz. Eu acho que ele tem razão. Pode passar, por favor. A pergunta que precisa ser feita, na minha opinião, depois a gente vai fazer a pausa já, tá? A gente combinou de fazer a pausa agora às 20 horas, né? Então, a pergunta que a gente precisa fazer é 10 anos, que a gente já vai fazer 10 anos que tem Evangelho Gaudium, agora no final do ano, né? Será que nós ouvimos, estamos vivendo essa conversão ou essa transformação? Ele diz, eu quero que a igreja se converta. Todas as suas estruturas têm que ser estruturas em direção da missão, em direção de uma igreja em saída, né? Não é uma pergunta para ser respondida somente nas altas esferas. Tem gente que fala assim, a igreja, a gente pensa logo no bispo, pensa no papa, pensa nos cardeais, só pensa no padre, né? Mas será que a igreja, ela realmente, ela está vivendo esse processo de conversão para ser uma igreja em saída? Uma igreja toda missionária? Até que ponto o apelo do Papa Francisco a redescobrir a alegria do evangelho tem se tornado o motor da conversão pastoral da igreja, levando-a realmente a ser igreja em saída missionária? Essa é uma pergunta que eu queria deixar para vocês, porque eu acho aí tem muitos estudantes, né, tem muitos seminaristas, e muitas vezes a gente fica encantado só com a igreja da aparência, né? Só a igreja das... Aqui temos um padre na faculdade, que a irmã Valdete, o padre Clodomiro conhece, né, que é o padre Manuel Godoy, ele diz assim, a igreja das rendas e da fumaça, né? Não é para criticar a beleza da nossa liturgia, a beleza das vestes litúrgicas, não. Mas é para dizer, quando a gente fica só nisso, esquece que a igreja, ela tem que ser uma igreja em saída missionária para anunciar o evangelho, para ir onde estão aqueles que estão precisando do cuidado pastoral, da escuta, justamente de serem curados nas suas feridas. Certamente a gente ainda não escutou o apelo do Papa Francisco feito na Evangelii Gaudium, né? Pode passar, por favor? Eu acho que já terminei esse ponto. É isso mesmo. Então, Valdete, a gente faz a pausa agora, pode ser? Sim, fazemos uma pequena pausa e Quantos voltemos minutos? em seguida. Quantos minutos?
Fratelli e sorelle, buonasera. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Louvado seja meu Senhor, 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 louvado seja meu Senhor. Louvado seja meu Senhor, 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 louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor. Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado seja meu Senhor. Muito bem, podemos voltar aí com o segundo bloco da palestra, que por sinal está excelente. Obrigada, Geraldo. Vamos continuar. Pode compartilhar, né, a tela de novo lá com... E se eu tivesse uma fé capaz de transportar todas as montanhas, mas não tenho amor, venha ser como um metal que faz ruído e nada mais, ruído e nada mais, venha ser como um metal que faz ruído e nada mais, ruído e nada mais. O amor nunca mudará. O amor que sempre será. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. um novo passo na compreensão do meio ambiente por parte da igreja.
Não é que a igreja não tivesse consciência do meio ambiente, ou que não tivesse nenhum documento da igreja falando da questão da ecologia, do cuidado do meio ambiente. Mas de forma assim tão, eu diria assim, que a igreja abrace com tanta coragem e com a ousadia que a Laudato Si apresenta, eu acho que é uma virada, né? A Igreja Católica, com o Papa Francisco, ela conhece uma virada realmente, né? É um texto corajoso, é um texto que denuncia o que acontece na casa comum e também propõe a redescoberta do Evangelho e da criação. Lembra que eu falei do olhar, sempre o olhar que ele chama, o Papa Francisco nos chama olhar de descobrir a vida como evangelho, ou seja, como boa notícia. Então, a criação como boa notícia. Então, redescobrir no mundo a boa notícia, o mundo, a criação como evangelho. Aprofundando a raiz humana da crise ecológica. Então, esse aprofundamento da raiz humana da crise ecológica é feito de forma bastante... porque o Papa, para escrever essa encíclica, ele teve contato com os principais estudiosos, os principais... porque a gente sabe que o pensamento ecológico, ele eclodiu no mundo a partir, sobretudo, dos anos 70, primeiro nos países do norte, sobretudo a Alemanha, Noruega, Suécia, esses países do norte, e depois foi pouco a pouco entrando, penetrando os países, essa despertar da consciência ecológica. Mas o Papa Francisco, então, ele vai mostrar, né, como que na raiz, digamos assim, da crise ecológica está um modelo de economia, né, que ele vai chamar de tecnocracia, né, que é esse modelo que nós vivemos aí, que agora, na Laudato Deum, né, que ele acabou de publicar hoje, que veio à luz no dia de hoje, ele volta de novo a falar sobre esse modelo tecnocrático, como sendo o principal responsável pela ameaça e pelas grandes tragédias que a gente já está vendo. Nós vimos esse ano, recentemente, lá no Rio Grande do Sul, essas chuvas torrenciais lá no Rio Grande do Sul, coisas que não se via há muito tempo, essa coisa terrível que aconteceu lá na Líbia, na África, no norte da África, que morreram mais de 20 mil pessoas numa enchente, olha só, um país que é praticamente desértico, teve uma enchente e que as casas não estavam preparadas para uma enchente, porque não chove, de repente chove, chuvas torrenciais, estouram lá as represas e morrem 20 mil pessoas, né? E, assim, pouca gente fala disso, né? Então, são elementos, assim, que estão mostrando para nós, né, o aquecimento, aí ele fala muito desse aquecimento de 1,5, 1,5, né, de graus Celsius, né, na temperatura do planeta, e que a gente, assim, é uma coisa impressionante. Então, além de apontar as raízes, né, humanas, que ele enfatiza muito na Laudato Deum, né, ele também vai propor o que ele vai chamar de ecologia integral. Então, é uma coisa bem elaborada, essa ideia do Papa de ecologia integral, que aponta várias pistas de ação, pistas que deveriam passar por uma espécie de alfabetização ecológica, inclusive do ponto de vista pastoral, todas as nossas instituições eclesiais deveriam, o que eles chamam de ecologia verde, né? Ou então a igreja tomar decisões assim sérias, porque a gente sabe que muitos países da Europa, sobretudo, onde a cristandade é mais antiga, muitas igrejas, muitas, digamos assim, instituições ligadas à Igreja Católica têm investimentos, né, às vezes em fundos, né, e às vezes são fundos que não são fundos de economia verde, que eles estão chamando, né? Então, há um apelo, assim, para uma conversão ecológica. A conversão ecológica, ela passa desde a forma como eu utilizo a água, como eu uso ou não uso papel. Hoje, por exemplo, eu fui dar prova, né, só que a prova tinha 9 páginas, eu falei assim para os alunos, olha, nós, ao invés de fazermos a prova em papel, a gente vai fazer a prova pelos computadores, como todos têm notebook, e quem quiser fazer prova por escrito, no papel, por favor, diga que eu mando imprimir. Infelizmente, turma do primeiro ano, a maioria das pessoas preferiu fazer a prova no papel, ou seja, ainda
estão com essa consciência desperta para a questão do cuidado do meio ambiente, né? Cada folha de papel representa uma árvore a menos que a gente está cortando aí nas florestas do mundo, né? Então, são várias coisas que passam por uma conversão no nosso modo de lidar e de cuidar do meio ambiente, mas passa também por questões estruturais, né? Muitas vezes a gente pode, na pastoral, também trabalhar isso, né? Pode passar, por favor? O engajamento do Papa com a questão do meio ambiente se mostrou de muitas outras maneiras nesses 10 anos. Não só Laudato Si é uma expressão dessa sensibilidade do Papa Francisco com a questão ecológica, mas também nós tivemos o Sino da Amazônia, em 2019, e depois a exortação Querida Amazônia, e como eu falei para vocês no dia de hoje, essa segunda parte da Laudato Si, que é a Laudato Deum, sobre a crise climática, texto que retoma e aprofunda a questão da responsabilidade humana no maltrato do meio ambiente. Denuncia, como eu falei para vocês, o paradigma tecnocrático, denuncia de forma muito radical, reitera a preocupação com a fragilidade da política internacional, porque as decisões relacionadas ao meio ambiente, elas têm a ver com decisões políticas. Então, nós estamos vivendo, por exemplo, no Brasil agora, toda essa questão da exploração da bacia amazônica, lá do possíveis jazidas de petróleo lá na desembocadura do Rio Amazonas, né? Eu estava até vendo ontem uma entrevista, um painel sobre isso, mas é impressionante como o pessoal ligado ao grande capital, como eles não querem renunciar. A gente sabe que você explorando o petróleo, isso tem efeito estufa, porque mexe com gases, né? Tanto para explorar o petróleo, para tirar o petróleo do fundo lá do mar, quanto para depois transformar o petróleo, né, em plástico, etc. Nós estamos, assim, a gente não acordou ainda como mundo, né? Parece que a gente está esperando que haja uma destruição em massa, né, de nós, que somos os principais responsáveis pela chamada pegada ecológica, né? Então, vamos dizer assim, o Papa fala dessa fragilidade da política internacional, aponta a necessidade do que ele chama redesenhar o multilateralismo, ou seja, que hajam vários focos, né? Porque a gente viu, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido, né? A Guerra Fria, entre mundos considerados democráticos, né? O mundo ocidental democrático e os mundos do bloco comunista. Depois da queda do Muro de Berlim, ficou um mundo unipolar, ou seja, somente os americanos, os europeus, somente a economia liberal, globalizada, ela que mantinha o poder. Hoje nós estamos vendo aí, inclusive essa guerra da Ucrânia, tem a ver com isso, ou seja, esse mundo unipolar, ele não se aceita. O nosso próprio presidente, Lula, né, ele tem feito várias viagens nessa perspectiva de criar um mundo multipolar, né, que redesenhe, vamos dizer assim, as forças para buscar juntos soluções para problemas que são globais, né? O problema do meio ambiente é um problema global. Se a humanidade não tomar decisão, né, nos próximos anos de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, o colapso vai ser irreversível, né? Isso aí não é profecia de mau agouro, não, é real, a gente já está experimentando isso, né? Depois, o Papa relembra os esforços das conferências climáticas, desde aquela de 92, que teve aqui no Rio de Janeiro, Rio 92, até essa que vai haver nos Emirados Árabes, que é a chamada COP28. Então, o Papa acredita, né, que esses acordos relacionados à questão climática, eles são importantes, então ele aposta nisso, né? Pode passar, por favor? Né? Então, esse tema, que é um tema, então, que eu considero muito importante. Um outro tema que eu acho que o Papa também tocou na ferida de forma muito aguda, e foi um dos primeiros também, logo depois que ele escreveu a Evangelii Gaudium, de 2013, ele convocou o Sínodo para a família. E olha que coisa interessante, a família, ele convocou, e o Sínodo foi realizado em 2 sessões, 2014 e 2015, e depois teve a exortação Amoris Laetitia, Alegria do Amor, né? Essa convocação desse Sínodo e a realização desse Sínodo
deve-se às grandes mudanças culturais que estão acontecendo na sociedade atual. Mudanças determinadas por questões inerentes à urbanização acelerada, em grande parte dos países. O nosso país, por exemplo, mais de 80% da população vive em cidades, né? Ao uso da tecnologia, então a tecnologia mudou as relações. Hoje em dia as pessoas, às vezes, vão para o restaurante e, ao invés de conversar cara a cara, começam a trocar mensagem de WhatsApp, né? Eu já testemunhei isso, né? Então, só para a gente ver como que a tecnologia mudou. A gente está aqui fazendo uma palestra aí para vocês, eu estou em Belo Horizonte, vocês estão aí no Piauí, tem outras pessoas de outros lugares acompanhando essa palestra. Então, é interessante como a tecnologia mexe com a forma como a gente se comunica, o lugar ocupado também pelo indivíduo na sociedade contemporânea. O indivíduo cada vez mais é central, e sem contar os grandes problemas e dramas sociais, como a fome, desemprego, as migrações, que afetam profundamente a família na atualidade. Então, digamos, o Papa Francisco, ele era um pastor, ele era bispo, ele via isso lá em Buenos Aires, como que havia uma mudança profunda no seio familiar, né? Então, por favor, pode passar, próximo slide. Então, as novas configurações familiares que foram surgindo nas últimas décadas, levantaram muitas questões para a pastoral da igreja. Uma delas, que já estava presente lá nos anos 80, quando houve o Sínodo para a Família, organizado e promovido pelo Papa João Paulo II, né, digamos assim, de muitas famílias que começavam a haver muitos divórcios, e muitas pessoas se casavam de novo, então as pessoas queriam comungar. Então, isso já levantou uma questão pastoral, né? Só que essa questão, ela se agudizou, a quantidade de famílias que se fazem, que se desfazem, muitas vezes se casam na igreja e tudo, e depois o casamento não dá certo, né? Então, essas pessoas, às vezes, são pessoas da comunidade, querem participar da comunidade, querem comungar. Então, vamos dizer assim, isso levantou um problema pastoral muito sério. Então, o Papa Francisco era pastor, era bispo, ele sabia disso, né? Outro problema é a união das pessoas do mesmo sexo. Aumentou muito, né? E houve muitos países que reconheceram a união civil de pessoas do mesmo sexo. Na Europa, quase todos os países. Aqui na América Latina, alguns países, né? Às vezes, tem países até que equiparam casamento, né, heterossexual com casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, vamos dizer assim, muitos países, isso foi se tornando comum, e muitas pessoas que vivem uma relação estável, homem com homem ou mulher com mulher, participam das comunidades e querem, às vezes, uma bênção. Não sei se alguém assistiu ontem na televisão, ontem eu estava vendo, por exemplo, né? Em vários países da Europa, eles estão pedindo, né, que a igreja possa dar uma bênção para as pessoas que vivem uma união estável e são pessoas do mesmo sexo, né? E ontem o Papa Francisco até fez um pronunciamento sobre isso, respondendo aquelas 5 dúvidas, né, dos cardeais lá, que colocaram questões para o Papa Francisco relacionadas a esse atual sínodo que começou, assim, já tinha começado, que estava o retiro, um tríduo, né, hoje que começou mesmo, de fato, né? Então, vamos dizer assim, são questões que estão aí, que o Papa Francisco, então, ele vai tentar, através do sínodo, colocá-las a serem discutidas. Sem contar outras questões que já eram conhecidas, mais conhecidas, que a igreja já tinha mais prática pastoral, por exemplo, a questão das mães celibatárias, né? Redução drástica do número de filhos, né? As pessoas não querem ter mais filhos, né? A questão dos idosos nas famílias, né? O Papa Francisco também tem escrito muito sobre isso. Então, por favor, pode passar. Então, todas essas questões, elas vão ser abordadas nessas 2 sessões sinodais. Foi um sínodo muito difícil, quem aí... talvez os mais jovens não se lembram, né? Porque foi 2014, 2015, mas foi um sínodo com muitas polêmicas, né? E o Papa vai escrever a exortação, iluminando-a também. É interessante, olha, ele falou do Evangelho da Criação, e aqui ele vai falar do Evangelho da Família, recorrendo a uma categoria que tinha sido utilizada já pelo Papa João Paulo II, né? Vai recordar o ensinamento da Igreja sobre o amor conjugal, tanto esse ensinamento na Bíblia, como na doutrina da Igreja. Apresenta também uma reflexão belíssima no capítulo 4 sobre o hino à caridade, onde ele vai aplicar esse hino à caridade da primeira carta de São Paulo aos Coríntios
para o amor conjugal. É um texto belíssimo, né? Inclusive, eu aconselho, se vocês não leram ainda, que vocês o meditem, utilizem na pastoral familiar, né? E depois propõe no capítulo 8 aquilo que eu considero o texto talvez mais central dessa exortação, né? E esse capítulo tem como título Acompanhar, Discernir e Integrar a Fragilidade. Ou seja, o que ele propõe aí? Um caminho pastoral possível para as famílias nas sociedades contemporâneas, marcadas por tantas vulnerabilidades e dificuldades, levando-as a redescobrir o amor familiar como evangelho. Ou seja, mais que dizer pode ou não pode, como os outros papas fizeram, o Papa Francisco diz o seguinte: olha, tem muita coisa que acontece no seio da família que a gente precisa, os pastores da igreja, a pastoral familiar, acompanhar. Por isso que ele fala, acompanhar, ajudar as pessoas a discernirem realmente esse casamento que eu vivi, será que eu tinha liberdade suficiente, né? O direito canônico, aí muitos de vocês, aí acho que tem até um mestrado em direito canônico, né? Então, direito canônico tem estudado muito isso, tem visto que muitos casamentos que foram feitos na igreja não foram válidos, e às vezes as pessoas não têm como provar, mas na consciência delas, ela percebe que aquilo que elas estão vivendo, o que elas viveram, realmente não correspondeu ao sacramento. Então, o Papa Francisco diz o seguinte: é preciso acompanhar, você não pode dar uma resposta e dizer, a doutrina da igreja é isso, e pronto, aplicar para todo mundo. Não, a própria lei, quando você tem um processo judicial, a lei ela é interpretada pelos juízes, pelos advogados, pelos promotores, para dar uma sentença. Então, no caso da família, também tem muita coisa pastoral que precisa ser acompanhada, discernida, e o Papa diz o seguinte: nós não temos que nos substituir às consciências, mas temos que formar as consciências. A maioria das pessoas chega assim: padre, eu posso fazer isso? Olha só, isso se chama pessoa que não está discernindo, pessoa que não tem uma consciência formada. Então, a gente precisa o quê? Um caminho pedagógico para ajudar as pessoas a discernir. Então, o Papa Francisco resgata o lugar da consciência. Olha, a consciência é o sacrário. Olha só o que o Concílio Vaticano II disse. O sacrário o lugar mais importante que nós temos, é onde Deus fala com cada um de nós, né? E depois integrar, a gente não pode excluir ninguém. Então, por isso que quem aí, vocês são jovens, vocês viram naquela Jornada Mundial do Papa lá em Lisboa, o Papa falando, né, que nós temos que acolher todos, né? Ele pediu, inclusive, que todo mundo gritasse, todos, para dizer o quê? Não, a igreja não pode excluir ninguém. A igreja tem que oferecer, abrir suas portas, abrir o coração para todos. Nós não podemos excluir as pessoas, né? Agora, é claro, dizer, eu posso comungar, não posso comungar, é um caminho que se tem que fazer pastoral, né? Pode passar, por favor, próximo slide. Então, como vocês percebem, né, esse tema da família é um tema bastante dramático, que ainda continua presente, né? E o Papa, eu acho que ele apontou um caminho, sabe? Esse caminho do discernimento, né? Esse caminho do acompanhamento, esse caminho, vamos dizer assim, da integração, né? Agora, outro tema importante, que eu considero o 7º tema importante, aí, não por ordem, tá? Eu estou colocando temas assim, né? Não é que um é mais importante que o outro. Eu acho que são as grandes contribuições do Papa Francisco para a Igreja Católica nesse século XXI. A juventude como perene inspiração ao encontro de um Cristo jovem, né? O Papa faz uma reflexão belíssima na Christus Vivit, né? Nessa exortação que se seguiu ao sínodo para a juventude, onde ele vai mostrar como que a juventude, digamos assim, a juventude é aquilo, não é só o futuro, porque a gente gosta de falar, a juventude é o futuro do mundo, a juventude é o futuro do Brasil, a juventude é o futuro da igreja. Aí o Papa fala, não, a juventude já é o presente. A igreja é chamada a ser sempre jovem. Olha que coisa bonita, né? A juventude é a lembrança que nós temos continuamente, que, primeiro, eles têm que ser já protagonistas, nós não podemos postergar que a juventude possa assumir lugar na sociedade, mas a juventude lembra aquilo que a igreja é chamada a ser, sempre jovem, né? Então, esse sínodo convocado, ele abordou a questão do mundo juvenil e também a questão vocacional, e o processo sinodal levou em conta a escuta de vários tipos de juventudes, né, mostrando os novos desafios presentes nesse mundo.
A exortação, Christus Vivit, né, na exortação, o Papa apresenta Jesus como fonte de juventude perene para a igreja, afirmando mais uma vez que quem encontra Jesus muda tudo, né? Porque ele faz ver a vida com olhos novos, que impedem a igreja de envelhecer, pois ele a rejuvenesce sempre. Olha que metáfora bonita, né? Trazer o mundo juvenil como a metáfora que faz com que o encontro com Cristo deve rejuvenescer a igreja sempre. Por favor, pode passar o próximo. Num dos princípios que deve guiar a ação da igreja, o Papa Francisco, que aparece lá na Evangelii Gaudium, o Papa diz o seguinte: o tempo é superior ao espaço. E ele afirma que é preciso iniciar processos, não querer dominar espaços. Então, um desses processos relacionado com a mudança do paradigma tecnocrático, né, é o que ele chama da economia de Francisco. Ele convocou muitos jovens profissionais do mundo todo que mexem com a questão econômica, a juventude que está aí começando a fazer, digamos assim, entrar na vida profissional. Ele convocou essa juventude para o que ele chamou de economia de Francisco, convocou lá para Assis. Houve um primeiro encontro, não pôde ser presencial por causa da pandemia, mas ano passado teve o encontro, né, lá em Assis, que aqui no Brasil a gente está chamando de economia de Clara e Francisco, onde os principais protagonistas são jovens. Então o Papa está apostando na juventude, percebe? Ele está mostrando, olha, se a gente quer que o mundo mude, nós temos que apostar na juventude. Uma juventude que pense diferente, não que vista a roupa do tecnocracia que está aí, que está destruindo o mundo. A mesma coisa ele propõe para mudar a educação. Ele diz, nós precisamos de um pacto educativo global. Então, todo mundo que trabalha com educação precisa estar implicado, promover, vamos dizer assim, uma juventude protagônica, né? Para que as juventudes encontrem seu lugar no mundo, né? E que a educação também aponte novos caminhos, que a educação não seja simplesmente, como dizia Paulo Freire, uma educação bancária, mas que ela aponte caminho, aponte horizontes, né? Então, eu acho assim importante, né, nesse contar, e sem contar todas as falas do Papa Francisco, já participou de várias jornadas mundiais da juventude, na última agora, belíssima, né, os discursos dele lá em Lisboa foram belíssimos, né, onde ele tem ele quer mover os jovens, né, para que os jovens possam realmente se sentir protagonistas, né, na evangelização e na igreja. Por favor, pode passar o próximo. O oitavo tema, né, que eu acho muito importante, que tem a ver um pouco com aquele tema que eu falei para vocês, segundo tema, né, que foi aquele gesto profético dele, indo em Lampedusa, mas é numa outra direção, né, é o que eu estou chamando aqui, que ele, assim, colando dele, né, porque é ele que usa essa expressão, os poetas sociais. Então, não sei se vocês sabem, mas ele convocou, né, existiam já os encontros mundiais dos movimentos populares, então ele participa em 2014, né, com esses membros do Encontro Mundial de Movimentos Populares, e ele expressa nesse encontro, faz um discurso, a alegria de estar com eles. E aí ele vai lembrar uma coisa bonita, né? Ele diz o seguinte: eles tinham vindo apresentar uma realidade que muitas vezes passa em silêncio. Os pobres não só suportam a injustiça, mas também lutam contra ela. Eu acho isso muito importante. Às vezes a gente tem um olhar assim do pobre como um pobre coitado, que não é protagonista. E o Papa diz, não, as mudanças que aconteceram nos vários ambientes onde o povo mais vulnerável sofre a injustiça, as mudanças só aconteceram porque os pobres se organizaram. Eles lutam contra a injustiça, eles promovem um mundo na solidariedade. Por favor, pode passar. No encontro de 2015, ele afirmou uma coisa, por isso que eu usei essa expressão, né? Os movimentos sociais populares têm um papel essencial, não apenas exigindo e reclamando fundamentalmente, mas fundamentalmente criando. Né? Os movimentos sociais não são só de protesto, mas também são criadores de algo novo. Né? Aí ele diz o seguinte: os movimentos populares são poetas sociais, criadores de trabalho, construtores de casas, produtores de alimentos, sobretudo para os descartados pelo mercado global. Né?
E se a gente for olhar aqui no Brasil, quantos movimentos populares que promovem soluções, digamos assim, na medida das populações mais vulneráveis para elas, né? E tanto na construção de casa, produção de alimentos, aí a gente vê o pessoal dos trabalhadores, movimentos rurais, dos trabalhadores sem terra, né, que produzem alimentos, assim, sem agrotóxico, e fornecem para as populações, às vezes, de baixa renda, né? Então, são muitas coisas que o Papa Francisco valoriza, né, desses poetas sociais. Por favor, pode passar. Poeta, escritor, aí eu trago uma reflexão pessoal, né? É quem sabe descobrir e produzir beleza no mundo. É interessante, né? A gente gosta de poesia porque a poesia, ela mexe com as palavras, ela usa metáforas, ela dá um novo sentido para a vida, né? Os poetas trazem um novo sentido para a vida, né? Traz beleza, faz a gente ver beleza no mundo. Mas apoia-se. Quiseram ficar no seminário. Tem que voltar um slide, tá? Todos reunidos no mesmo auditório. Aí, próximo. Tá rodando ainda no Face. Aí, tá bom. Já voltou, agora já tá. Já está. Muito bem, gente. Isso. Então, desculpem aí o probleminha técnico que teve, uma queda de internet, a gente já vai retomando aqui. Então, nono tema, que eu acho que é importante, que se destaca do Pontificado Francisco, é o que eu estou chamando a Igreja Samaritana e comprometida com a fraternidade e amizade social. Então, eu recordo aqui esse grande documento de 2020, que é a Fratelli Tutti, que é originada desses encontros do Papa Francisco com o imã Ahmad Al-Tayeb, né, com quem se encontrou em Abu Dhabi, a partir dos quais, esses encontros, ele assinou esse documento sobre a fraternidade em prol da paz mundial e o fez, né, depois escrever essa encíclica sobre a fraternidade e amizade social. Então, ele apresenta nessa encíclica um breve diagnóstico sobre o mundo, né, as sombras de um mundo fechado, que ele chama, marcado por guerra em pedaços, e depois propõe, no segundo capítulo, né, essa parábola do bom samaritano como ícone da fraternidade para o tempo presente. Pode passar. Então, só para a gente perceber como que ele vai trazendo elementos importantes, né? Pode passar, por favor, da tradição bíblica, da tradição neotestamentária, para mostrar, né, aquilo que nós precisamos construir. Então, a gente conhece essa imagem terrível aí desse muro, né, que estava sendo construído pelo Trump, lá nos Estados Unidos, né, e também outros países da Europa estão construindo muros, essas imagens de muros que marcaram a política de vários países com relação aos migrantes e refugiados, ou então pessoas mortas nas praias, milhares de pessoas mortas nas praias lá, nas fronteiras de países assolados pela guerra, são evocadas nesse texto, mas também os conflitos provocados pela diferença étnica, de gênero e social. Então, Francisco propõe que se pense e se gere um mundo aberto. Ele diz assim, o mundo está fechando e é preciso a gente gerar um mundo aberto. Sociedades que integrem todos. Então, ele vai propor o resgate da fraternidade. Ele vai dizer o seguinte, a Revolução Francesa elaborou essas 3 categorias, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. O primo pobre das 3 é a fraternidade, é a que precisa ser redescoberta, que precisa ser valorizada. Por favor, pode passar o próximo? Então, ele quer que justamente a encíclica ajude a gente a trabalhar nessa perspectiva. A Fratelli Tutti, então, vai se apresentar como um desdobramento, por um lado, da doutrina social da Igreja, uma atualização